Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do projeto Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. Como nós já sabemos, toda sexta-feira nós temos os nossos simulados que são direcionados aos descritores que caem, que abrangem as provas externas, SAEB e SAEP. E hoje não seria diferente. Então, vamos para a nossa correção? Pois bem, aqui no simulado de hoje, esse simulado eu peguei lá no blog do professor Adonias. Maravilhoso, esse professor está de parabéns. Eu sou grata por materiais tão ricos que eu posso compartilhar com os meus alunos. Pois bem, aqui na questão 1, nós temos aqui umas figuras geométricas, né? Diz, observe os polígonos desenhados abaixo. E aí pergunta qual desses polígonos é um quadrilátero, né? Um quadrilátero. Quadrilátero significa que tem o quê? Quadri vem de quatro lados. Então, a única figura aqui que tem 4 lados é essa daqui. Por isso, nós marcamos a letra B, ok? Na questão 2 diz também para ver essas outras figuras tridimensionais abaixo. E aí pergunta qual dessas figuras é poliedros. Meus amores, eu fiz um lembrete aqui rapidinho. Eu disse, lembrando que para ser um poliedro, ela precisa ser composta por linhas retas. Não, as linhas não podem se cruzar. Por exemplo, não pode ser, professora, mas aqui é uma linha reta. É linha reta, mas elas se cruzaram. Então, não pode se cruzar. Não pode ser linhas curvas, ou seja, elas não podem ser assim, ó, arredondadas, circulares, elas não podem. E elas também não podem ser abertas. Outro exemplo poderia até ser só linha reta, mas se ela viesse só assim, ela não fechasse, também não seria um poliedro. Então, para ser um poliedro, ele precisa ter linhas retas, as linhas não se cruzarem, estarem fechadas e não serem curvas. E aí, as únicas que a gente encontra são essas duas figuras lindas e maravilhosas aqui. Então, figura 1 e figura 3 na letra B. A questão 3 diz, Carlos verificou pelo computador que a distância de sua casa da casa de seu avô é de 2 quilômetros. Qual é a distância em metros da casa de Carlos até a casa do seu avô? Vejam bem, ele diz que são 2 quilômetros, mas ele quer saber em metros. Então, nós precisamos transformar os quilômetros em metros. E foi o que eu coloquei a observação aqui. Nós sabemos que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Logo, se a distância é 2 quilômetros, 2 quilômetros é igual a 2000 metros. Resposta D, tudo certinho, bonitinho, né? Então, vamos lá para a próxima questão. A questão de número 4 diz que Simone vai organizar uma festa para o aniversário de seu filho. Ela comprou 6 litros de refrigerante e vai colocar em copos com a capacidade de 200 ml. Quantos copos de refrigerante vai ser possível encher? Lembrando sempre, para eu fazer um cálculo de unidades de medida, de capacidade, ou de medida, ou de distância, eles precisam estar na mesma unidade. O que isso quer dizer, Pro? Se aqui eu tenho litros e eu tenho ml, eu preciso transformar em uma dessas unidades, ou litro em ml, ou ml em litro. E como é que eu vou saber qual deles eu vou transformar? Eu vou ver a pergunta. Se a pergunta está falando dos copos, então os copos estão em ml. Eu vou transformar em ml. Outra estratégia é eu verificar qual seria a conta mais fácil, o cálculo mais fácil de fazer. Então, para transformar litro em ml é muito mais fácil, porque eu sei que 1 litro é igual a 1000 ml, logo 6 litros são iguais a 6000 ml. Se eu tenho 6.000 ml dividido por 200 ml, que é a capacidade de cada copo, lembra que a Pro disse, olha, quando eu tenho 0 destilado e eu tenho 0 destilado, eu posso ir cortando um com o outro. Então, foi isso que eu fiz. Eliminei esse com esse, depois eu eliminei esse com esse, para a conta ficar mais fácil, deixei 60 dividido por 2. Fácil demais, né? Porque 3 vezes 2 é 6. E 6 menos 6 é 0, só restou aqui o 0, então o que eu faço? Eu acrescento aqui, resposta 30, letra D. Viu que fácil? Muito bem, na questão de número 5 tem assim. Sônia faz aniversário daqui a 2 semanas.
A quantidade de dias que falta para a Sônia fazer aniversário é... Pois bem, nós sabemos que uma semana tem 7 dias. Se são 2 semanas, então são 7 vezes 2 ou 2 vezes 7, né, gente? Que vai dar o mesmo resultado, não é isso? Ou 2 vezes 7, que é igual a 14, o mesmo resultado. Eu também poderia ter colocado aqui 7 mais 7, que eu também encontraria o mesmo resultado, 14. Então, 2 semanas são 14 dias, letra C. Questão de número 6. Na malha quadriculada abaixo, cada quadradinho equivale a 2 metros quadrados. E aí, qual é o perímetro desse apartamento? Muito bem, meus amores, o pulo do gato aqui está na pergunta perímetro, tá? Lembrando que nós não podemos confundir perímetro com área. O que é perímetro? Eu coloquei aqui, ó, é a soma de todos os lados, ou seja, é o contorno. O que eu vou contar do perímetro? Isso aqui, ó, cada ladinho desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, vejam que eu contei todos os lados de cada quadradinho. Logo, o perímetro é isso, é a soma de todos eles. É como se eu estivesse pegando 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1. Entenderam? O que eu faço? Eu conto e depois eu multiplico. Então, se cada quadradinho desse equivale a 2 metros quadrados, eu vou somar. Eu contei 20 lados, eu multiplico 20 vezes 2, que dá 40. Eu também poderia somar 20 mais 20, que daria 40, né? Ia dar no mesmo, mas eu fui pela multiplicação. Resposta certa é a letra A, 40 metros quadrados. Na questão de número 7, diz que ao trocarmos o algarismo das unidades com o algarismo das centenas, no número 1753, teremos um número. Veja bem, eu fiz aqui o quadro de ordens, ou quadro de valores, né? Coloquei aqui a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Eu organizei este número aqui, né? De acordo com a posição de cada um. E aí aqui diz, ao trocarmos, ele falou que é para eu trocar a unidade pela centena. A unidade vem para o lugar da centena e a centena vem para o lugar da unidade. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu troquei. A centena que era 7 veio para a unidade e a unidade que era 3 veio para a centena. Então, ficou de 1753, fica 1357, letra B. Então, observe que a diferença é a gente prestar bastante atenção na pergunta. A questão de número 8 diz que o preço de brinquedos que José quer comprar está anotado na etiqueta. Então, ele quer comprar esse Minions aqui de R$18. E aí, para José pagar esse brinquedo, ele vai usar o quê? Usando o quê? Coloquei aqui, ó, 10 mais 5, 15, mais 2, 17, mais 1, 18. Inclusive, eu fiz o cálculozinho aqui também, ó, para que vocês não tenham dúvidas. Então, resposta certa, letra B. Na questão de número 9, diz que Carlos construiu uma área de lazer no quintal de sua casa no formato retangular, como apresentado na região colorida em cor cinza, na malha quadriculada. Aí também pergunta, olha, qual é a medida do perímetro dessa área de lazer. Então, mais uma vez, ele quer saber o perímetro. E a Pro já explicou na questão lá anterior como é que se calculou o perímetro, né? Então, aqui, quando soma todos os lados aqui, dá 12 metros, letra C. Vou fazer aqui uma ressalva rapidinho, um lembrete. Se estivesse calculando a área, meus amores, eu não iria calcular cada ladinho desse. Eu iria calcular quantos quadradinhos teriam aqui, ó. Que seria o quê? 8. Tá vendo? Ó, 4 mais 4, 8. Esta é a área. O perímetro é só essa linhazinha de fora. Perímetro é a linha. Imagine, compare a sua casa. Perímetro são as paredes que separam a casa da rua, tá? Por exemplo, do muro. É o perímetro. Muito bem. Na questão de número 10, temos aqui observar o número abaixo, ó, 253.846. E pergunta qual é o valor relativo do algarismo 2. Então, eu vim aqui no quadro de valores, ou quadro de ordens, coloquei o número e eu fui colocando aqui abaixo quanto que cada um vale, ó. Unidade vale 6, o 4 vale 40, né? Porque são 4 dezenas e 40. O 8
são 8 centenas, então dá 800. O 3 são 3 unidades de milhar, então dá 3.000. O 5 são 5 dezenas de milhar, então são 50.000. E o 2 são 2 centenas de milhar, logo são 200.000. Letra D, tá? Sempre que vocês quiserem saber, quando fala qual é o valor relativo, quanto vale aquele algarismo, vocês leiam, ou então vocês façam isso daqui, ó. Vocês vão colocando os números aqui. Como é que você lê? Eu não leio 200.000, então eu vou escrever o quê? 200.000, esse é o valor dele. Entenderam, gente? Muito bem. Na questão de número 11, temos aqui que observe a conta abaixo, 5 vezes 1.124. Eu fiz aqui o cálculo, ó, que 5 vezes 4 é 20, coloca o 0, sobe o 2. 5 vezes 2 é 10, 10 mais 2, 12, coloca aqui, sobe o 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6, e 5 vezes 1 é 6, resposta de letra A. Questão de número 12, nós temos aqui uma tabela, e aí diz que na tabela abaixo são apresentadas informações de algumas cidades da região norte do Ceará. E a pergunta é, a cidade que tem a menor extensão, qual é? A menor extensão aqui, nós podemos ver que é isso aqui, Tianguá, letra D. Próxima questão, a questão de número 13, temos aqui, para ver a conta, 714 mais 946, é só fazer o cálculo. Gente, nunca esqueça que unidade precisa estar embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E aí eu preciso somar um com o outro. Quando eu somei aqui 4 mais 6 dá 10, eu coloco 0, subo 1 para somar aqui com as dezenas, certo? E aí, somando tudo, eu encontrei o valor 1.660, letra A. Questão de número 14, um caminhão está carregado com 3.400 quilos de fruta e 1.900 quilos de legumes. A carga total é do mesmo jeito, a unidade embaixo de unidade, aqui é a unidade, aqui é dezena, aqui é centena e aqui é unidade de milhar. Então, eu preciso sempre colocar cada um na sua casinha e fazer o cálculo, elevando números caso seja necessário, tá? Aqui, por exemplo, 0 mais 0 é sempre 0, 9 mais 4, 13, eu coloco 3, subo 1, 1 mais 3, 4, com 1, 5, 5.300, letra D. Questão de número 15. Silvia vende doces para festas. No gráfico abaixo, ela registrou a quantidade produzida nos seus doces, mais vendidos nos 3 primeiros meses de 2019. Então, aqui na legenda, a gente vê que a parte escura é brigadeiro e o mais claro é beijinho. E a pergunta é, quantos brigadeiros Silvia produziu nos últimos 3 meses? Então, eu preciso somar os 150 mais 250 mais 200. E aqui o cálculo deu 600, letra B. Questão de número 16, 228 dividido por 12, né? E aí quer saber qual é o resultado. Eu já fiz aqui o cálculo, lembrando sempre, meus amores, que se eu tenho 2 números aqui no divisor, eu preciso pegar no mínimo 2 números no dividendo. Por que no mínimo? Porque se aqui fosse o número, por exemplo, 10, seria menor do que 12, então eu teria que juntar os 3 números, certo? Então, eu peguei 22 dividido por 12, eu imagino quantas vezes a quantidade 12 cabe dentro da quantidade 22. É só uma, porque 12 mais 2 é 24, 12 mais 12 é 24, e 24 já é maior do que 22. Então, eu coloquei aqui 1, 1 vezes 12 é 12, quando eu tiro 22 menos 12, sobra 10, baixa o 8. E aí ficou 108, que deu 9, 9 vezes 2, ó, 18 sobe 1, 9 vezes 1 é 9, com 1, 10. Então, 108. A resposta correta, 19, letra D. Questão 17. Em um jogo de cartas, Juliana fez 617 pontos e Pedro fez 314 pontos. Quantos pontos a mais, Juliana? Então, se quer saber a diferença, eu vou para a conta de menos. Se Juliana fez 617, eu coloco 7 menos 4, 3. 1 menos 1 é 0. E 6 menos 3 é 3. Resposta correta, letra D, 303. Na questão de número 18, Mariana vende ovos caipira. Ela precisa dividir 96 ovos em caixas com capacidade para 12 ovos.
quantas caixas ela usará para colocar esses ovos. Então, o que eu fiz aqui? 96 dividido por 12 dá 8, porque 8 vezes 2 é 16, sobe 1. 8 vezes 1 é 8, com 1, 9. Então, 96 menos 96. Pronto, mas e agora, se eu não souber? Vai fazendo aquela estratégia lá que a Pro disse, ó. Vai somando 12, mais 12, até você chegar ao resultado de 96. E aí você vai ver quantas vezes você somou 12, certo? Mas isso é só enquanto vocês aprendem a multiplicação, porque a multiplicação é moleza, facilita muito a nossa vida. Aqui na questão 19 nós temos uma fração. Aqui, ó. O desenho mostra uma barra de chocolate dividida em partes iguais. Bia comeu a parte de chocolate que aparece pintada na figura abaixo. Então, veja bem, qual é a primeira coisa? Eu coloco aqui a linhazinha, o tracinho, e eu conto quantas partes foram divididas o chocolate. Total, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu... Gente, meu denominador, desculpa, a palavra fugiu. O meu denominador, gente, é sempre a quantidade de vezes que eu dividi a minha figura, sempre. Então, eu dividi em 6. Mas aí diz que Bia comeu essas duas partes aqui. Então, o numerador são quantas partes estão pintadas, ou seja, 2. 2. Então, ela comeu o quê? 2/6, letra C. Viram a diferença? Sempre aqui vai ser o numerador, né? E sempre aqui vai ser o denominador. Denominador, quantas vezes eu dividi minha figura? Total. Numerador, quantas partes da minha figura estão pintadas, tá? Se for uma situação, um problema, onde você não consiga visualizar a resposta, por exemplo, se não tivesse o desenho aqui, aí você poderia vir e desenhar, né? Vai dizer, né? Se dissesse que a barra de chocolate tinha sido dividido em 8 partes, mas não tivesse aqui a figura, aí você vinha desenhava um retângulo e dividia esse retângulo em 8 partes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Aí você faria a fraçãozinha, depois você vinha aqui e pintava as duas que Bia comeu e você conseguiria chegar sempre ao resultado. Na fração, se você ainda não souber interpretar diretamente, para já ir direto formando a fração desse jeito aqui, você pode desenhar um retângulo e aí fazendo as divisões, certo? Aqui, na questão número 20, diz que Giovana quer mandar cartões de Natal para suas amigas e ela foi aos Correios e anotou o preço das tarifas. Giovana pretende mandar uma carta de 20 gramas e 2 de 50. Aqui uma carta de 20 gramas custa 65 centavos e a de 50 custa 1,45 cada um. Então, a primeira coisa a se fazer é calcular, já que ela vai mandar 2 de 50, quanto é que vai dar 2 de 50? Então, 2 vezes 1,45 é igual a 2,90. E aí depois soma com 65 centavos, que é a carta de 20 gramas, total 3,55, letra D. Na questão de número 21, o ônibus saiu de Fortaleza às 23 horas e 30 minutos. 23 horas e 30 minutos, gente, são 11h30 da noite, 11h30. Então, ele chegou às 6h40 da manhã em Sobral. Quanto tempo durou essa viagem? Então, o que acontece? Veja bem, ó, saiu. Eu coloquei aqui esse esqueminha para ficar mais fácil, para vocês poderem pensar. Se ela saiu 23h30, meia-noite e 30, porque meia-noite é assim que a gente escreve, tá, gente? 00. Meia-noite e 30 fez 1 hora, tá? Uma aqui, ó, mais. 1h30 foi mais 1 hora. 2h30, 3h30. Eu fui colocando aqui as horas até chegar a 6h30, mais 10 minutos, porque foram 6h40 que ela chegou lá. Então, fui somando, ó. De 23h30 a 0 horas e 30, 1 hora. Até 1h30, 2 horas. 2h30, 3 horas. 3h30, 4 horas. 4h30, 5 horas. 5h30, 6 horas. 6h30, 7 horas. E aí temos mais 10 minutos aqui. Então, ela chegou a 7 horas e 10 minutos. Então, sempre que eu precisar calcular horas, eu posso ir fazendo essa estratégia. Se aí se falasse de 8h30 da manhã, eu colocaria 9h30, 10h30, 11h30, e aí depois eu iria ver a quantidade de minutos que tem a diferença, para mais ou para menos, certo?
Na questão de número 22, tem aqui um quadro, também uma tabela, né, com os preços, né, de valores. Aí pergunta quanto o Lucas deverá pagar pela compra. Então, é só calcular 2,60 mais 3,80 mais 4,60 e a conta foi aqui R$11, letra A. E, finalmente, aqui na questão de número 23, uma família com 4 crianças e 3 adultos foi ao circo. O bilhete da criança custa R$6, é por isso que eu coloquei 4 crianças, a R$6 cada uma, 3 adultos a R$8 cada uma. Aí fiz aqui o cálculo. Primeiro eu calculei quanto que pagaria pelas crianças, 4 vezes 6 é 24. E quanto pagaria pelos adultos, que 3 vezes 8 também é 24. Aí eu somei 24 mais 24. Eu poderia colocar também, por exemplo, 6 vezes 4 vai dar 24. 8 vezes 3, 24. Eu também poderia somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, que ia dar 24. Eu poderia somar 8 mais 8 e mais 8, que também daria 24. Então, são várias maneiras de eu calcular e de chegar à minha resposta. A resposta correta, 48, porque está aqui, né? 24 mais 24 deu 48. E a última questão diz que a professora de matemática desenhou no quadro 4 quadriláteros, e pediu para Pedro identificar o trapézio. Gente, quando vocês tiverem dúvidas sobre o que é um trapézio, lembre de lá daquele trapézio que o malabarista no circo fica balançando, tá? Então, qual é a figura aqui que se parece com trapézio? Essa daqui, ó, né? Não é isso? É como se aqui fossem as duas cordas penduradas lá em cima no teto e aqui onde ele fica, o malabarista fica sentado, não é isso? Então, a questão é a letra B, né, que é a figura número 2. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham acertado todos, se não, que tenham tirado todas as dúvidas com essa minha explicação. Um beijo da Pro, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima aula.